Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a uma série de entrevistas com os ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este é o primeiro programa. Teremos outros programas com outras entrevistas. Hoje estamos recebendo dois convidados super especiais. O companheiro Adriano Costa, companheiro secretário de Finanças e de Planejamento do PT de Pernambuco, que é o grande responsável pela pesquisa. E daqui a pouco eu apresento outro convidado. Começar por você, Adriano. Como é que foi essa pesquisa? Olá, Sérgio. Obrigado. Antes de mais nada, acho que a gente precisa falar um pouco de o porquê que a gente fez a pesquisa, né? O presidente, claro, Doriel, já tinha me colocado essa missão logo no início, assim, quando eu fui convocado para ocupar as trincheiras da direção do partido, né, como secretário de Finanças, e já era um projeto antigo. Ao mesmo tempo, eu pessoalmente colaboro com a Sala de Memória de Seu Paiva, lá nas Repúblicas Independentes do Arruda. E aí já tem um pouco dessa experiência, né, de catalogar, de mapear, enfim, de organizar ideias de pesquisa, apesar de não ser historiador. Mas aí a gente começou a fazer esse processo de pesquisa já mais de um ano. A gente começou primeiro digitalizando e pesquisando o acervo físico que tinha no partido, né? Tem bastante material lá de foto e tal. Também catalogando as atas físicas que estão em posse da Secretaria-Geral, né? E mapeando até onde a gente podia. E aí a gente viu que a partir de um certo momento a gente não tinha tanta informação. Pedimos ajuda, inclusive, ao TRE. O TRE nos disponibilizou algumas atas, né? Mas tinha um gap de tempo que era a partir de 85. E como nós sabemos que o partido é fundado em 1979, 80, né? 80 especificamente aqui em Pernambuco, né? A gente precisaria ter catalogado esse momento. Então a gente começou a fazer um processo de pesquisa, iniciando primeiro pela questão das memórias reveladas, né? Da ditadura, né? O projeto, claro, lembrando do governo Lula, do governo Dilma, pesquisando digitalmente. E aí foi ali, a partir dali, que a gente começou a encontrar não só arquivos do próprio partido, né, arquivos que estavam sendo, inclusive, assim, perseguidos, né, pela ditadura, também posições de militares, recorte de jornais, começamos a encontrar bastante recorte de jornais, e aí junto a gente começou a mapear e fazer toda aquela sequência, né, de quem foi os presidentes, do início até hoje, né? Inclusive, no início dessa pesquisa, a gente encontrou um nome que é um caso específico, né? Que é o Jael César de Mello, né? Que era presidente do Sindicato dos Vigilantes, né? Que foi, inclusive, que estava nesse processo de fundação. Nós vamos ter aqui nosso companheiro Ferro, por exemplo, que a gente encontrou nas memórias reveladas, Ferro, que até após a ditadura estava investigando Ferro, né? Em 1990, ele foi investigado pelas posições que ele teve no Plano Verão, que ele colocou no Jornal do Comércio. Em 97, ele também foi investigado porque passou a ser presidente do partido. Então, mesmo após a ditadura, né, existia ali no plano militar esse tipo. E aí, os Memórias Reveladas, atual agora, o último, né, que foi disponibilizado pelo governo Lula, é que revelou esses documentos. E a gente já está de posse desse documento, até a gente pode depois apresentá-lo para mostrar, né? E o Jael de César, a gente tinha uma dúvida se ele tinha sido, ou o Roberto Peixe tinha sido o primeiro presidente. De fato, o Roberto Peixe é o primeiro presidente eleito numa comissão provisória que aconteceu em 1980, né? Mas o Jael foi um cara super importante que estava nessa coordenação. Então, tem vários nomes que estavam nesse documento que foi encontrado. Por exemplo, tinha um Antônio Carlos Jesus Pereira, eu vou falar para que Ferro vá abrindo gráfico. Edivaldo Gomes de Souza, Paulo Rubens Santiago também estava no documento, o próprio Humberto, né? Hermano José Valdevino, José Soares Ferreira, Cécia Helenise, Otacílio Nunes e João Roberto Costa Nascimento, que é o Peixe, né? Todos eles estavam nesse documento, estavam sendo investigados pela ditadura. A gente encontrou os documentos, inclusive, que o Roberto Peixe é torturado pela ditadura, até antes de ser, o próprio Israel também tinha sido torturado pela ditadura, perseguido, né? E a gente conseguiu finalizar, não só com a ata, mas finalizar essa sequência de presidentes que tiveram, né? A gente começou
vou citar rapidamente para que a gente relembre, já que é o primeiro, vamos ter os outros entrevistados, vão vir logo em sequência. Então a gente começa com o Roberto Peixe, né, em 80, 81, Manuel da Conceição, até 83, e aí vem Bruno Maranhão, um companheiro muito lembrado pelos demais, pela luta do movimento Sem Terra. Aí veio Humberto Costa em 86, até 88, que é o primeiro mandato de Fernando Ferro. Né? Ferro fica até 91, né, que são 2 mandatos, ele passa 2 períodos, né, e ele volta a ser presidente novamente em 97. A gente fez agora o memorial no diretório, né? A gente colocou as fotos de todos os presidentes, fizemos lá um espaço só para ex-presidentes, inclusive agora no período junino, né? E muita gente me contestou, nos contestou a direção, porque Ferro aparecia várias vezes. Infelizmente, na história, na questão de pesquisa, a gente não está falando somente sobre as pessoas, mas sobre o tempo. E Ferro foi eleito duas vezes sequenciado, mas também uma terceira, né? Então ele aparece... Várias gestões, né, Adriano? E em tempos diferentes, né? Não foi assim... Ele teve 2 gestões seguidas, mas depois ele volta a ser presidente novamente. Então ele aparece mais de uma vez, realmente. Se a gente for em qualquer sala de memória, em qualquer lugar, no tribunal e tal, as pessoas que foram eleitas em momentos diferentes, ela volta a aparecer. Depois de Ferro, o João Paulo, que foi presidente, né? Ele foi prefeito, João Paulino e Silva. Jader de Andrade, um companheiro bem lembrado. Ferro, novamente, como eu disse. E aí a gente entra no período 2000. Né? Vera Gomes vem depois de um curto período de Nelson de Mirandiba, que é a primeira mulher presidenta do partido. Depois Paulo Santana, que fica até 2004. E aí tem Dilso, a partir de 2005 até 2008. Tem Jorge Pérez, um companheiro lembrado que está em Santa Catarina, que veio até o memorial, que deu a entrevista aqui pra gente, então deve participar também nesse momento. E ele é afastado por questão de doença, mas Luiz Eustáquio passa um curto período também. Tanto o Nelson como o Luiz Eustáquio foram presidentes com pouco tempo, né? E aí, logo da entrada ao período da gestão de Pedro Eugênio, né, que fica de 2011 até 2014, e aí a segunda mulher presidente do partido, que é a companheira Tereza Leitão, até então hoje senadora, fica 2015 e 2016. Bruno Ribeiro, um companheiro bastante lembrado, até 2019. O Glauco Lima também passa um período curto, né, de 6 meses, mas consideramos, claro, a sua importância enquanto presidente do partido. E aí, de Glauco para cá, nós temos o companheiro Doriel, em 2019, e cá estamos hoje no presente. Acho que deixar agora o momento e o restante momento para quem realmente foi presidente por muito tempo e para falar de suas lembranças e sua gestão. Acho que é isso. Obrigado, Adriano. E apresentar o nosso Fernando Ferro. Fernando Ferro é engenheiro eletricista, dirigente dos sindicatos urbanitários de Pernambuco, participou da fundação da CUT, foi vereador na cidade do Recife, deputado federal por 5 mandatos, atualmente é conselheiro da Fundação PCO Abramo. Na verdade, não precisa apresentar, que todo mundo lhe conhece, Ferro, mas está aqui cumprindo o script aqui. E aí eu quero começar, além de saudar, agradecer a sua presença, Ferro, fazer logo a primeira pergunta, de quais foram os desafios que você enfrentou durante a sua gestão? Uma satisfação conversar com todos vocês. Acho muito importante esse resgate da memória do PT, porque nós somos uma construção política muito singular e muito especial, não? Um partido que foi criado a partir da luta popular, dos movimentos sociais, da luta sindical, do próprio processo de enfrentamento e resistência à ditadura, onde setores que participaram da ação contra a ditadura, inclusive a ação armada, que encontraram no PT o espaço para a sua militância política. E nós fomos criados nesse clima, né? Não é à toa que esse partido tem raízes, não é à toa que, por várias vezes, nossos adversários já cantaram que o PT tinha morrido e todas as vezes quebraram a cara, né? Porque é um partido que tem raízes na sociedade brasileira, tem uma presença nos movimentos sociais e é uma história construída, ou seja, o PT tem DNA, tem origem, né? E não tem raiz na sociedade brasileira. E a nossa participação desde a fundação do PT foi, primeiro, o encantamento. Eu era um sindicalista urbanitário, eu tinha participado de lutas, greves históricas da CELP, Compesa, da Chess,
mas nós compreendíamos que chegou o apelo feito por companheiros como Lula sobre a necessidade de criar um instrumento político para os trabalhadores participarem da vida política do país. E foi esse chamado que nos provocou a discussão sobre o movimento Pró-PT, que foi o primeiro movimento que surgiu na direção de criação do Partido dos Trabalhadores. Esse movimento Pró-PT começou a articular núcleos e grupos em diversas áreas, por segmento social, por movimento sindical, por lutas específicas das mulheres, ambientalistas, lutas antirracistas. E esses grupos começaram a formar núcleos Pró-PT, que depois culminou na formação do Diretório Nacional do PT e o seu espalhamento no território nacional. Nós ficamos responsáveis, nesse primeiro momento, para fazer essa batalha de fundação do PT. E os desafios eram aquelas de criar na população a necessidade de formar um partido político. O desencanto com a política, o medo da ditadura, inclusive que nós vivíamos um período de ditadura, você convocar alguém para ser militante de um partido de esquerda, um partido se afirmando socialista, era um desafio. Então nós começamos a conversar, procurar os setores organizados do movimento essencial, grupos de igreja, diversos militantes, ativistas sociais, sobre a importância de fundar o PT. Isso foi feito com viagens ao interior, caminhadas, idas aos bairros, um movimento muito horizontal que fez com que iniciássemos um programa de filiação para montar os diretórios do PT. Esse foi o nosso primeiro desafio, convencer as pessoas, agregar, articular, e em seguida botar esse grupo organizado em marcha para ampliar o Partido dos Trabalhadores. Eram momentos muito difíceis. Primeiro porque não tínhamos recursos, não fazíamos parte da estrutura partidária, éramos um organismo em criação. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos uma rifa de um carro para alugar uma sede para o PT aqui no Recife. E colocamos um carro, vendemos a rifa e conseguimos estruturar a direção e montar a sede do partido para que as pessoas vissem que existia uma coisa chamada PT, Encanto Tal, e esse partido começou a se formar a partir de companheiros pelo interior, sindicalistas, ativistas da Igreja Progressista, e foi consolidando e construindo diretórios. Foi um período assim de muita semeadura do PT, né, de jogar a ideia, e começou a base para essa construção orgânica do partido. Depois veio os processos eleitorais, como em 82, onde, de certa maneira, isso incentivou a existência do PT, a participação e o nosso dilema, né? Que nós éramos um partido que não acreditava muito no parlamento, a nossa luta era uma luta direta, achávamos que tínhamos que partir para a luta direta, era com greve, ocupação, e o parlamento era uma coisa meio secundarizada. E depois, a partir desse processo da descoberta, foi se descobrindo a importância de você ter uma perna dentro da estrutura institucional dos parlamentos, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Isso daí realmente foi uma resistência vencida internamente do PT a partir de um debate político para poder definir claramente essas nossas prioridades e o nosso rumo de crescimento, que foi a consolidação do PT no Brasil. Mesmo com essa forma embrionária que você brilhantemente relatou agora, de forma bem objetiva, e sem o PT ainda ter a estrutura que hoje tem, né? Mas eu gostaria de saber de você, na sua avaliação, quais foram as conquistas que o PT trouxe para o estado de Pernambuco nesse momento? Olha, o primeiro fato político é de nós entrarmos para construir o PT num estado que tinha e tem uma história de formação política progressista, né? Aqui é o estado de Miguel Arraes, das lutas camponesas, as históricas revoluções libertárias de Pernambuco, né? Então é um estado marcado por essa história de lutas. Então trazer um partido de esquerda para se colocar era um desafio muito grande. Para você ter ideia,
à época, o PCB e o PCdoB, que eram partidos de esquerda, evidentemente reagiram à fundação do PT. Nós sofremos ataques à direita, da extrema-direita, da ditadura, né, perseguindo o Partido dos Trabalhadores, e ataques à esquerda. Eu lembro claramente de membros do PCB, como o extinto Roberto Freire, dizendo que nós éramos agentes da CIA, a serviço de uma formação política que iria atrapalhar a esquerda. Você veja o rumo que ele tomou. Né? Sim. Companheiros do PCdoB também, na mesma linha, nos acusavam de agentes da CIA. Havia uma ciumeira, porque, de repente, eles notaram que o PT ocupava as oposições à luta nos movimentos sociais. Os nossos militantes sindicalistas ocupavam oposições sindicais combativas, com greves, com ocupações, davam uma nova dinâmica à luta sindical, que era o sindicato recheado de pelegos, colaboradores da ditadura, com alguma participação de partidos de esquerda que entravam nesse jogo, e nós fizemos um corte muito fino nisso. É preciso criar um sindicato de massa, de classista, de base, e pela esquerda. Esse foi um legado político do PT. Evidentemente que a partir daí nós passamos a entrar nas lutas sociais, nas reivindicações dos trabalhadores, na luta pela terra, pela reforma agrária, na cidade e no campo, as pautas na área da educação, da saúde. O PT entrou com seus militantes atuando para provocar isso. E, posteriormente, todo esse aprendizado da luta popular, da luta inicial, se converteu em ações parlamentares, com proposições, a participação do PT na Constituinte, as primeiras vitórias nos parlamentos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, começaram a mostrar uma forma diferente de fazer política. Isso atraiu uma simpatia da população. Não é à toa que, na maioria das pesquisas que se fazem hoje em dia, cerca de 20% a 30% da população se diz simpática ao PT. É porque essa história foi construída com essa identidade do PT, com essa luta histórica do povo trabalhador no Brasil. Né? E isso, evidentemente, se reverteu em conquistas. Depois, nas nossas vitórias nas prefeituras, como tivemos aqui na cidade do Recife, a chegada de João Paulo à prefeitura do Recife, criou uma dinâmica política completamente diferente, recuperou e resgatou, inclusive, experiências como as que tiveram com Pelópidas Silveira, décadas antes, no atendimento da população. O Recife é uma cidade marcada por desigualdade social. Até hoje, é uma das cidades mais desiguais socialmente do Brasil, mas nós conseguimos fazer políticas sociais na área da habitação, né? O que se fez em Brasília Teimosa, o fim das palafitas, o que se fez em relação às populações do morro, né? No período do governo de João Paulo, por exemplo, João da Costa, não teve mortes aqui nas encostas e nos morros alagados do Recife. Por quê? Havia um programa de defesa civil muito articulado que impedia esse tipo de coisa, além de outras conquistas na área da educação, saúde, da cidadania, que revelaram o papel do PT, a sua importância para um novo e possível Brasil. Né? Isso depois se repercutiu, evidentemente, nas campanhas de Lula, nas campanhas presidenciais que incendiaram esse país, como foi o caso da campanha de 89. Né? Sérgio, eu queria botar um ponto específico. Né? Nas nossas pesquisas, houve um ato muito importante, né? Que foi o ato de fundação do partido, no dia 27 de junho de 1980. Nas pesquisas que a gente fez, esse ato foi lá em Santa Amaro, né? Quem provavelmente o Ferro estava presente nesse momento, é por isso que eu queria citar esse evento, porque é um evento importante para o partido aqui em Pernambuco. Manuel da Conceição, agricultor, tinha sido enviado um ano antes para fundar o partido pelo então presidente Lula, né? E no dia 27 de junho, o Lula veio ao Recife. E pelos jornais e pelas pesquisas, né, da Memória Reveladas, a casa de Manuel tinha sido invadida 3 vezes. O Lula, estamos falando de atentado, né, hoje, do presidente. O Lula foi atentado contra a sua vida 2 vezes ao sair do comício em Santa Amaro, né? Jogaram uma bomba no carro do Lula, tentaram invadir o carro e tudo mais. E aí essas pesquisas, né, revelou esse ato
importante. Eu não sei se o Ferro estava lá, a gente não combinou essa conversa, mas, sim, mas a gente mas tinha esse ato. Eu me lembro, sim, do atentado. E houve outra agressão. Carro de militantes nossos, eles injetaram um gás Isso. parecido com um gás lacrimogêneo, com injeção. Encheram os carros. Quando os nossos companheiros entraram no carro, eles foram asfixiados, teve gente que passou mal. Naquele tempo, tinha havido uma série de atentados às bancas de revista. O atentado do Rio Centro, que aconteceu em 81, comandado por gente aliado de Bolsonaro. Veja a ligação. Os coleguinhas de Bolsonaro no exército da extrema-direita promoveram atentados de explosão, mataram uma funcionária da OAB nacional com uma bomba, tentaram explodir o 1º de maio e fizeram atentados como esse para impedir, inclusive para amedrontar a gente na fundação do PT. O terrorismo de Estado promovido pela ditadura, pelos seus agentes, os torturadores, esses criminosos que voltaram recentemente, estão aí querendo entrar na cena política, eles foram derrotados pelo presidente Lula na última eleição, são filhos desse momento de terror que o Brasil passou. E para nós era uma questão fundamental não baixar a cabeça e enfrentar isso, e nós superamos todas essas agressões e consolidamos a construção do PT, com muita coragem, com vontade e com determinação, porque nós sabíamos que não tinha outro caminho para enfrentar a direita e derrotar a ditadura, senão a mobilização popular, colocar gente, povo na rua. Que os partidos de esquerda perderam o seu vínculo com a massa, muitos deles ficaram partidos ideologicamente até bem assentados, mas sem uma presença de massa, sem conseguir convencer. Claro que houve repressão a esses partidos, houve muita agressão, assassinatos de dirigentes, isso amedrontou muito a população. E o PT teve vários companheiros mortos nesses primeiros momentos, sindicalistas foram assassinados. Nós sofremos diversos tipos de agressões e, na verdade, como o partido tomou uma dimensão de massa, ficou impossível conter essa mobilização e essa articulação, que não era apenas de quadros políticos, era um partido com presença social dos movimentos e na mobilização, na resistência, na organização e na luta do povo. O Ferro, na sua avaliação, questão das políticas públicas, com a chegada do PT, e naquele período que você já estava presidindo o partido, qual foi o impacto das políticas públicas em relação à população, daquilo que você entendeu naquele momento, que ajudou a população a refletir? Pô, nós pagamos impostos, nós temos uma vida dura, nós não podemos aceitar as coisas do jeito que está. A primeira, teve 2 movimentos importantes na fundação do PT. Foi a luta contra a carestia, que é um movimento que ganhou as ruas, envolveu a população pobre, lutando contra a inflação, o aumento de preço, as dificuldades de sobrevivência. E foram articulados comitês de luta contra a carestia, foram desenvolvidos lutas para combater o arroxo salarial, né? No movimento sindical, a fundação da CUT surgiu no bojo de luta pela reforma agrária, pela ocupação da terra, pela luta pelo salário mínimo correto, defendido pelo DIEESE, pela a recuperação salarial, que o chamado milagre da ditadura foi feito em cima das costas dos trabalhadores, chupando o sangue dos trabalhadores, tomando seus recursos. Então houve toda uma luta para recuperar salário, que evidentemente mobilizou os setores mais agressivos, militantes do movimento sindical nessa direção. E teve uma coisa também importante, que foi o debate sobre a Constituinte. O fim da ditadura, nós fomos chamados a fazer um debate sobre a Constituinte. Existiu um movimento pró-constituinte que foi uma base de levantar todas essas agendas, por exemplo, a política do SUS, para as políticas do ensino gratuito, as políticas da moradia, e se colocar na Constituição uma série de conquistas, foram fruto desse processo de luta. Além, evidentemente, de que nós tínhamos vivido, no final da ditadura, a luta pela anistia, né? Nos anos 79, antes da fundação do PT, a luta pela anistia deu também
uma dimensão da luta política e a importância. Muita gente do movimento pela anistia depois incorporou no PT. Com a conquista da anistia, vieram lideranças políticas que estavam exiladas, estavam em outros países, vieram e uma boa parte deles se incorporou ao PT, porque identificou no PT aquele projeto político que responderia à importância de se criar um partido de esquerda, um partido de classe, um partido progressista e um partido de massa, né? Porque não adiantava fazer política de birô, de recinto fechado. A política tinha que ganhar em ruas, e esse foi o papel. O PT foi essa chave que abriu a entrada para o povo entrar na política. Começou a eleger camponeses, mulheres, negras, gente que era totalmente alheio ao momento político. O PT canalizou e mobilizou essa população para entrar na política. Isso é uma conquista política da maior importância. Toda essa luta hoje que nós temos dos movimentos identitários, se chamam de identitário, são movimentos sociais, nasceram de lutas como essa, luta contra o racismo, a luta ecológica que o PT abraçou no primeiro momento também, a luta das mulheres, a luta contra a homofobia, os preconceitos em geral. Isso surgiu no bojo desse ambiente que foi construído o PT, né? Ferro, então você considera isso como também legado da sua gestão e quer acrescentar outros legados? Não, isso faz parte da construção do PT. E nós tínhamos isso como meta. Incorporar trabalhadores, por exemplo, colocar trabalhadores rurais para ser candidato a vereadores, a prefeitos, colocar operários para serem candidatos. As nossas chapas incentivavam isso. Primeiro, formar o partido com essa composição social do mundo do trabalho, para que o partido fosse um partido que surgia de baixo para cima, tivesse uma gestão política dessas pessoas que faziam a luta real no plano do chão da fábrica e do piso do campo, mas também recebeu alguns parlamentares progressistas que vieram para o nosso lado. Mas eles, evidentemente, sabiam que não iriam controlar o partido, como era a história vigente. O PT tinha uma dinâmica onde esses movimentos sociais exerciam um papel e os mandatos estavam a serviço do partido, colocando claramente como instrumentos de organização, formação política e de mobilização, de agitação e, evidentemente, a atividade parlamentar a serviço da luta popular, né? Adriana? Sérgio, eu queria botar mais um elemento, né? Ferro foi o presidente do partido na primeira campanha do Lula, em 89, após a Constituinte, como ele falou, né? Eu queria que ele fale um pouco sobre isso, e 10 anos depois, ele também tinha sido presidente pela terceira vez, e tinha um outro momento nas nossas pesquisas importante, que foi a prisão de Jaime. Jaime foi preso já no final da década, já tinha passado a ditadura, mas ainda assim é mais um evento que as pesquisas aparecem, e o Ferro também aparece como um participante nesse momento. Eu queria que, se ele pudesse deixasse falar sobre esse momento, um momento de alegria, apesar de ter sido tristeza, porque o Lula não foi presidente, e um momento posterior, 10 anos depois. Já naquela época a campanha dura, né? Jogando baixo, né? Era. Vocês terem ideia, a campanha de 89, ela foi uma coisa tão vibrante assim, ela foi tomando um corpo, que a gente do PT, a gente não acreditava que Lula ia para o segundo turno, no primeiro momento. Dizia, não, vamos cumprir o papel, vamos atingir 10%, 12%, e a gente está fazendo o papel, está a bom tamanho para o PT chegar nessa construção partidária, nós temos tempo para andar e tal. Mas um belo dia chegou aqui uma companheira de São Paulo, uma pesquisadora, que fazia pesquisa qualitativa. E eu era o presidente do PT, a gente numa reunião, e a gente discutindo as nossas possibilidades. A gente, é difícil, está boa a campanha, é difícil, mas dá. Aí ela virou para a gente e disse, vocês se preparem que vocês vão ter uma surpresa. O Lula vai estourar nessa campanha. Ele ficou assim, olhou, digo, como assim? Ele disse, olha, nós temos as pesquisas qualitativas, estão indicando que é para surgir alguém novo, alguém que enfrente a situação de dificuldade do povo, que ajude essa situação, que combata a corrupção, que seja novo na política. Quem tem essa cara é Lula. É questão de botar a tropa na rua.
Então nós começamos, aí era viajar e ir para o interior, organizar, conquistar adesão, procurar apoio, definir comitês pelos locais. Aqui teve um deputado, Maurílio Ferreira Lima, que se aproximou da gente, foi um dos poucos e raros deputados que apostaram em Lula no primeiro turno. E veio, ele era do MDB, veio depois, na campanha, no segundo turno, entrou o governador Miguel Arraes. Inclusive, tem um episódio entre eu e o Gusquem, nosso saudoso Luiz Gusquem. Nós fomos escalados por Lula para fazer uma reunião com o doutor Arraes para pedir apoio para ele no primeiro turno. E nós fomos lá. O Gusquem chegou aqui, nós fomos para casa, marcamos uma reunião, fomos para casa do doutor Arraes. Lá ele botou um litrinho de uísque assim, e ele gostava de tomar. E aí começamos a conversar. Ele fez uma bela análise de conjuntura da situação na América Latina, no Brasil, concordou que a gente tinha espaço, mas ele, aquele velho político matreiro, ele era do MDB, ele dizia, não, o Ulisses é candidato, eu não posso fazer isso com ele, eu não posso chegar a declarar assim, mas a gente vai trabalhar e tal, e vamos construir a unidade das forças populares e tal, falou aquilo e conversou, nós saímos umas 11 horas, e depois de uns 5 uísques na cabeça, meio zonzo, aí quando eu saí da casa do doutor Arraes, assim, aí o Gusquem disse, Ferro, tu entendesse o que o doutor Arraes falou? Eu disse, não. É esse o jeito dele dizer sim e não. Se vier, é no segundo turno. E foi, de fato, o segundo turno. Agora, já no primeiro turno, alguns secretários dele se colocaram para apoiar, porque tinham identidade política com a gente, eram secretários de esquerda, e apoiaram. Outros foram fazer campanha para Ulisses, mas entraram. E essa coisa foi tão empolgante que, de repente, a gente estava fazendo os atos públicos aqui. Fomos fazer um ato no Teatro Santa Isabel com Lula. Chegou lá, explodiu de gente no Teatro Santa Isabel. Não cabia. Aí o povo do lado de fora, o teatro encheu. Aí, resultado, tivemos de fazer o ato com Lula lá de fora do teatro. Fizemos do lado de fora, saiu todo mundo do teatro para fazer ali na Praça da República, porque para o povo ver Lula. E eu me lembro de um fato curioso que me mostra bem isso. Tinha um companheiro nosso da Chess que viajou, era um engenheiro, colega nosso, mas era petista, lulista daqueles doentes. E no avião, ele pegou um panfleto e entregou. Fez uma panfletagem no avião, né? Aí o cara disse, porra, aí chegou, até tem um dos caras, mas tem doido em todo canto. O cara vim fazer isso aqui dentro do avião. Aí o cara virou para ele e disse, se eles estão fazendo aqui no avião isso, imagina o que estão fazendo lá embaixo. Então, entrando na reta final desse nosso primeiro programa, Diante Ferro, eu gostaria, Ferro, que você fizesse uma avaliação dos principais desafios do PT para a atualidade. Se podia ter alguma coisa a ver que você podia relacionar com o que foi o período da sua gestão com o presente, para que a gente possa concluir esse primeiro debate. Olha, é sempre complicado a gente querer fazer sugestão baseado em coisas que passaram, né? A gente deve ter a história como referência política para não repetir erros, mas algumas coisas da história do PT eu considero que são muito marcantes e importantes. Por exemplo, usar a estrela do PT fazia parte de um ritual de quem entrava no PT como filiado. Recebia como uma honraria botar essa estrelinha no peito, né? De certa maneira, o partido foi crescente, a gente até perdeu isso, mas eu acho que o PT deveria recuperar coisas simbólicas desse tipo, como o MST faz com suas marcas. Identidade, né? A identidade. Então, eu acho que o PT tem que recuperar isso, para fazer, lembrar, primeiro, como foi fundado esse partido, por quem foi fundado, em que condições foi fundado e para que ele foi fundado, né? Então, acho que é importante a gente pensar que o PT cresceu, tomou uma dimensão institucional muito grande, a perna institucional do PT cresceu, e a outra perna do movimento social, eu não diria que ela diminuiu, mas ela foi ultrapassada pela perna institucional.
É uma dinâmica que a gente vai verificar em vários partidos, mas isso precisa ser compreendido como partes da evolução do partido. Hoje há uma grita no PT reclamando pelo mais trabalho de base, para você ir na base, conversar, organizar, e coisas que eu, por exemplo, verifico. Na recente eleição do presidente Lula, quanta gente foi mobilizada pelo PT e que não era afiliado do PT, né? Muita gente, simpatizantes do PT, vieram às ruas e foram nos procurar pedindo estrela, bandeira vermelha, identificando no PT esse processo. Essas pessoas, de alguma maneira, devem ser chamadas para fazer parte do PT. É claro que nem todos vão. Muitas vezes a dinâmica da campanha cria esse clima de você participar e depois as pessoas refluem mais. Mas uma parcela desses militantes poderiam estar no nosso partido. Então, acho que é preciso fazer políticas de formação, debates, intensificar debates. Quando fui presidente do PT, nós trazíamos figuras como Conceição Tavares, como Jacob Gorender, nós trouxemos o Suplicy, o Lula, diversas vezes aqui, para falar em plenárias, em espaços públicos sobre a política. O Aloysio Mercadante veio muitas vezes, Perseu Abramo, Olívio Dutra, eram figuras que vinham fazer esse debate com a militância, e isso era muito importante, criar uma dinâmica de debates. Eu sinto que hoje nós perdemos um pouco dessa marca de fazer a discussão política e de encantar o eleitorado. E nós temos que fazer um trabalho muito importante com a juventude, né? Figuras como eu e outros aí que fundaram o PT, eu tenho plena consciência de que é preciso haver um processo de renovação política física, até porque nós somos passageiros, nós somos parte de um momento da vida. Eu fui jovem, fundador do PT, cheio de gás para fazer aquilo, não perdi o gás pelo PT, pelo meu encantamento do PT, apesar de ter sofrido algumas decepções com companheiros do PT que se desviaram dos rumos que a gente pregava para esse partido, apesar de erros que foram cometidos, mas principalmente a brutal campanha para aniquilar o PT, para matar o PT, que foi promovido na Lava Jato, por exemplo, essa vergonhosa, escandalosa política que o PT superou, porque os nossos erros eram muito pequenos comparado aos nossos acertos. Então, e o partido tem que aprender com isso, né? Então vamos caminhar para um processo de formação, de participação. Agora, nas eleições municipais, tem jovens candidatos aí. Essa juventude precisa ser apoiada para seguir à frente, porque são eles parte desse processo da evolução. Eu sempre comparo, como o Lula gosta de fazer, um partido com um time de futebol, né? Você imagina um time de futebol cheio de velho, 15, 20 minutos, todo mundo abre o bico e não aguenta a partida. Se você botar só novo, gente nova, maluquinho, doido, fica dando cabeçada, perde, esquenta, não faz. Então tem que mesclar uma parte da experiência com a dinâmica dessa juventude, com essa gana de avançar, com essa vontade de lutar que tem na juventude dentro desses princípios. Porque não adianta apenas ser jovem e ter princípios conservadores, reacionários e fascistas. Nós temos que lutar contra isso, construir uma juventude progressista, como é libertária, como é o sentimento maior da juventude, é pela liberdade, pela revolução, pela transformação. E o PT é esse espaço que pode agregar e consolidar isso. Com todo respeito aos demais partidos de esquerda no Brasil, eu não vejo, inclusive, as minhas decepções com o PT, às vezes, sai fora do PT. Eu digo, olha, eu não vou reconstruir o PT em outro partido. Eu tenho uma história aqui, o nosso papel é caminhar, inclusive, com esses novos aliados, saber dialogar com esses aliados de esquerda e compreender que se o PT não se qualificar no seu caminho, ele é ultrapassado. O Partido Comunista já foi um partido de massa no Brasil, tinha lideranças expressivas, multidões e organização nacional, foi ultrapassado pelo processo histórico. Inclusive, o PT ocupou um pedaço desse espaço do PCB. Então, isso é um alerta para que a gente aprenda com esse processo e se consolide como um partido que teve o nascimento, o surgimento
em defesa da luta social, em defesa da democracia, da revolução e do socialismo. Nós somos um partido pela transformação social. É nesse partido que eu acredito e pelo qual eu luto. Um partido de esquerda e o PT, um partido socialista, o maior partido da América Latina e entre os maiores partidos políticos do mundo. Então, é uma experiência social e política das mais expressivas e das mais significativas da história política dos últimos 2 séculos. Então, eu acho que todos nós, dirigentes, militantes, quadros políticos do PT, deve ter essa compreensão para a gente avançar e manter esse legado, avançando com as novas gerações, atraindo a juventude na nova dinâmica política das redes sociais e das ruas, que a gente não pode ficar dormindo em rede social, tem que combinar redes e ruas para ganhar o coração e a mente do povo brasileiro. Obrigado, Fernando Ferro, e Adriano também, né, por esse primeiro programa brilhante que vocês realizaram. Eu passo a palavra para Adriano fazer suas considerações finais e depois a você, Ferro. Não, obrigado, Sérgio, obrigado pela direção, obrigado quem acompanhou, que está acompanhando a gente até esse momento, né? Eu acho que vão ter muitos episódios que a gente precisa relatar e relembrar. É claro que tem episódios que não vão estar no jornal e não vão estar em documento, então a importância desse momento de ouvir o ex-presidente para contar ali uma história, uma percepção que estava ali no momento. E a gente vai estar aqui para ajudar, né? Vai ter um longo período que a gente vai contar toda a história do PT em Pernambuco. E não só a história para trás, mas também o que a gente pensa para frente. Acho que é isso, Sérgio. Obrigado. Bem, companheiros, eu queria aproveitar para informar que numa das nossas gestões nós pegamos todo o material das primeiras campanhas do PT, da fundação da organização, e entregamos à Fundação Joaquim Nabuco. Nós fizemos um arquivo, uma memória com panfletos, com material e tal. Isso está na Fundação Joaquim Nabuco. Creio que deve estar disponível lá. Seria importante para pesquisar. E sugiro também que as novas direções, digamos assim, em períodos, em certo período, acumule esse nosso material. Por exemplo, a memória da nossa gestão no Recife, a luta que foi essas eleições, né? Como ela foi feita, e documentar isso. A Fundação Perseu Abramo, por exemplo, tem o Centro de Memória Paulo César Pinheiro, se não me engano, da Fundação, tem um espaço para agregar isso, que é feito pela Direção Nacional. Eu acho que é importante, aqui em Pernambuco também, a gente montar esse acervo, né? Porque isso é importante para a pesquisa, para os estudantes, para a academia e para a militância do PT, que quer conhecer um pouco de como surgiu esse partido, da sua história e o seu futuro, que está escrito, guardado, armazenado nas suas raízes, que são raízes brilhantes e que muito nos orgulha de ter construído esse momento. Muito obrigado, Ferro. Estamos concluindo assim o nosso primeiro programa. Você acessando o nosso link, você vai conhecer a história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um grande abraço.